certo? A Polícia Civil realizou uma operação no dia de ontem que culminou na prisão de 14 pessoas e na apreensão de 3 menores. Era uma associação criminosa voltada para a prática de roubo, extorsão, sequestro e tortura aqui na cidade de Manaus. Os nossos delegados vão repassar para vocês. Foi uma operação entre 3 delegacias, um trabalho de investigação muito bem feito, um trabalho de inteligência que culminou no sucesso da operação, e eles vão repassar os detalhes para os senhores. Vocês acompanham nesse exato momento a coletiva de imprensa. Vamos ouvir o doutor delegado Moza. Queria que você explicasse um pouquinho para a gente como que essa quadrilha agia. Na verdade, uma investigação que já vinha ocorrendo há um longo tempo no 11º Distrito Integrado de Polícia, que no dia de ontem e hoje, em razão de uma situação concreta também de extorsão e sequestro, uma operação em conjunto com as delegacias do 24º e do 3º, foi possível deflagrar essa operação, onde pessoas de uma quadrilha muito bem organizada captavam pessoas, sequestravam por meio de programa, em sites de relacionamento, e nesse sequestro ali acabavam retirando todo aquele dinheiro que ela possuía em suas contas bancárias. Amarravam a pessoa, torturavam as vítimas e assim realizavam ali a extorsão mediante sequestro naquele momento que as vítimas estavam ali capturadas. Cabe destacar que esses programas que eram realizados nesses sites de acompanhamento eram tanto com pessoas do sexo masculino como pessoas do sexo feminino. Assim também possuía a vergonha por parte das vítimas em relatar à polícia os fatos. Então, com certeza, existe ainda uma grande maioria de vítimas que não foram à delegacia prestar seus depoimentos, mas também existem aqueles que prestaram seus depoimentos. No caso concreto, temos aí mais de 17 vítimas já ouvidas acerca dos fatos. Cabe destacar também que esta quadrilha criminosa também, além de fazer esse tipo de crime, também costumeiramente na região do Coroado, na Beira-Rio, na Beira-Mar, também assaltavam motoristas de aplicativos, realizando também aqueles assaltos que comumente recebíamos notícias desses fatos. Um desses motoristas de aplicativos também eram assaltados e dentro do mesmo modus operandi eram torturados e assim eram saqueados em suas contas privadas todos os valores que ali existiam. Agora, delegado, vocês localizaram pelo menos 2 locais que eram apontados como cativeiros e onde eles também praticavam vários desses delitos? Sim, de fato as investigações apontavam isso, como também na operação onde foi possível deflagrar isso com os policiais envolvidos na operação. Neste local em Impossível, identificamos 2 locais na operação onde foi possível realizar ali um auto de prisão em flagrante delito. Obrigado, doutor. Vocês ouviram aí? Vamos agora ouvir. Nesse momento, nós vamos ouvir o delegado Marcelo Martins, do 24º. Delegado, sobre essa operação. Ontem nós tivemos êxito, né? Nós estávamos compartilhando informações de investigação com o 11º DIP e o 3º DIP, e aí nós realizamos ontem essa ação conjunta para desbaratar essa quadrilha que realizava esses sequestros, né, dessas vítimas, amarrando, torturando, né, para subtrair esses valores, né. Como o delegado Olavo destacou, foi possível identificar esses 2 cativeiros onde essas vítimas ficavam ali amarradas por horas e tudo mais. E nós obtivemos vários elementos que indicavam que essas vítimas passavam a noite nesses locais, né? E, inclusive, houveram várias vítimas ali identificadas. Uma das vítimas relatou que durante o período que ela ficou lá naquela residência, ela presenciou outras 3 vítimas que ficaram lá amarradas com ele durante uma noite inteira, e à medida que eles conseguiam obter os valores que eles queriam, essas vítimas eram liberadas, né? E cabe também destacar que, como o outro colega destacou, haviam ali 3 travestis que participavam dessa quadrilha, além de uma menor de idade e uma outra garota jovem, que colocavam as suas fotografias nesses sites de programas sexuais para atrair essas vítimas. E quando essas vítimas iam na casa de uma das integrantes da quadrilha, entravam no quarto, e ali um momento entravam outros integrantes da quadrilha para poder amordaçar essa pessoa e prender. Ou seja, toda essa quadrilha, que tinha aí o total de 17 pessoas até agora identificadas, cada um tinha uma função. Umas serviam para atrair as vítimas, outros serviam para amordaçar, para atemorizar com faca, com socos nas vítimas, com enforcamentos, né? Outras serviam para fornecer a residência onde o crime seria, onde a vítima seria sequestrada, e outros cuidavam do cativeiro. Ou seja,
percebe-se que tem ali toda uma ação orquestrada, um estratagema muito bem preparado para poder fazer um grande número de vítimas, como ocorreu nesse caso concreto. Só depois desse flagrante que nós realizamos na data de hoje, né, que começou ontem, nós identificamos ali mais 9 vítimas que compareceram à delegacia para poder informar que também foram alvo dessa quadrilha. Doutor, os criminosos marcavam encontros sexuais com as vítimas. Como eles chegavam até elas? Eram por sites de aplicativo da internet, redes sociais? Eram as vítimas que chegavam até eles. Os criminosos colocavam as suas fotografias dessas menores e dessas jovens, dos travestis, nos sites de programas sexuais. As vítimas ligavam para o telefone marcando o encontro para o programa sexual e no momento que essa vítima chegava no local, ela era sequestrada. Delegado, R$100.000 é o valor estimado, esse valor pode ser bem maior. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa questão financeira aí. Até agora, o que foi apurado realmente supera os R$100.000, mas com certeza, pelo grande número de vítimas que ainda não se apresentou na delegacia, com certeza esse valor é muito maior. Como é que funcionava essa situação? Depois que chegava para esse programa, aí é obrigado a fazer? Como é que funcionava? Não, a vítima ela era amordaçada. Tinha ali aproximadamente 5 pessoas que eram usadas para poder render essa pessoa. Então ele não tinha como se defender. Era 1 contra 5. E aí eles amarravam essa pessoa, levavam para o cativeiro e lá naquele local ele era enforcado, né, ameaçado de ser esfaqueado, para que fornecesse as senhas do Pix do celular, para fornecer a senha do cartão, e a partir disso eles conseguiam subtrair os valores dessas vítimas. Obrigado, doutor. Você ouviu o delegado Marcelo Martins. Nós vamos ouvir agora o doutor George Gomes. Ele vai falar um pouco com a gente, um delegado muito atuante, onde você vai acompanhando aqui na cidade de Manaus. Ele vai falar com a gente. Seria o intitulado aí um dos torturadores dessas vítimas. Os criminosos agiam com bastante violência aí para sequestrar. Isso mesmo, era uma equipe que trabalhava com muita violência, eles agrediam, colocavam faca no pescoço das vítimas, torturavam, era uma tortura psicológica intensa dentro desses cativeiros. E foi possível realizar essa operação graças ao trabalho conjunto da Polícia Civil com 3 unidades policiais, o 3º DIP, 24º DIP, bem como o 11º DIP, além da própria Polícia Militar também que nos auxiliou. A nossa função do 3º DIP foi detectar um desses cativeiros. Como eles estavam praticando vários crimes lá na Zona Leste, no Coroado, eles já estavam com vários cativeiros montados e os próprios traficantes começaram a ameaçá-los em razão das atividades policiais que estavam sendo realizadas intensamente ali. Então eles alugaram uma casa em Petrópolis e aí nós descobrimos esse endereço dessa residência, não podemos falar para preservar o proprietário da residência e a partir daí nós monitoramos esse local e praticamente invadimos o cativeiro no momento em que a vítima estava saindo da localidade. Doutor, essa residência ela era alugada? Essas residências todas alugadas, inclusive com contratos, para não chamar a atenção dos proprietários da residência, bem como da população local, eles faziam o contrato de aluguel, pagavam de forma antecipada esses cativeiros e ali conviviam como se fosse uma família normal, né? Crianças, pais, filhos, avós, todos dentro dessas residências. Para que a população local não desconfiasse. E quando ele chegava com os carros lá, a pessoa entrava na casa e aí sim que ela era rendida e ficava se descobrindo realmente qual era a finalidade daquelas localidades. No momento da atuação, que vocês chegaram, teriam crianças e idosos também? Sim, tem crianças, idosos, inclusive menores envolvidos com crimes. Tanto que uma das capitulações criminais, além da extorsão mediante sequestro, da associação criminosa, possivelmente vão ser indiciados por corrupção de menores, porque eles usavam esses menores também na prática do crime para cooptar as vítimas nos crimes sexuais. Principalmente as meninas? Meninas, temos 3, não podemos revelar nomes de menores também, mas meninas eram envolvidas nisso para poder atrair a clientela. Conseguiram detectar todas as redes sociais desses criminosos? Esse é um trabalho de investigação que nós estamos realizando nesse momento. O 24º vai ficar à frente dessas investigações mais detalhadas, com a captação de provas, captação de redes sociais, bem como de contas bancárias. Várias contas bancárias eram utilizadas nessa prática de crime. Então, o primeiro momento foi estancar a prática delituosa, prender todos os envolvidos e, a partir de agora, nós também vamos começar a identificar essas contas a partir da investigação que vai ser feita pelo Dr. Marcelo e pelo Dr. Olavo. Delegado, eu queria que
você ressaltasse mais uma vez com relação a eles estavam sendo ameaçados pelos próprios... Estamos ouvindo o doutor Jorge Gomes. A informação que eles deram é que eles já estavam sendo ameaçados pelos próprios traficantes da localidade. Inclusive, nós ontem, na nossa operação, conseguimos até prender drogas na localidade. Já dá para saber quanto tempo eles estavam agindo? Pelo que eles narram, eles já haviam sido praticados crimes anteriormente na Zona Leste, foi investigado pelos delegados da Zona Leste, mas não pararam a atividade criminosa. Então é uma atividade que já está sendo desenvolvida há aproximadamente quase um ano. Doutor, algum deles tinha mandado de prisão? O doutor Olavo, do 11º DIP, titular da Seccional Leste, ele conseguiu os mandados de prisão de 12 dos envolvidos. Então, na verdade, eram duas investigações em conjunto. Uma, nossa investigação 24º e 3º para prender em flagrante, para poder estancar a atividade criminosa, e a outra, a investigação mais detalhada, feita pelo doutor Olavo, com investigação de outras vítimas que foram vítimas na Zona Leste. Além desses 16 presos, a polícia já investiga aí o envolvimento de mais integrantes? Sim, inclusive nesse exato momento conseguimos fazer a prisão de mais um envolvido. Então, as investigações continuam, todos os que estiverem envolvidos com o crime, praticamente temos ali 99% de todos envolvidos presos, né? Mas temos ali algumas pessoas que precisamos fazer a prisão. Delegado, dentro dessa quadrilha, então, vocês conseguiram identificar quem fazia o quê? Sim, foi possível identificar. Tinha uma estrutura criminosa bastante organizada. Tinha as meninas que faziam a captação, tinha aqueles responsáveis por fazer as agressões, tinha os responsáveis por receber o dinheiro nas contas bancárias, tá? E bem como aquele que só fazia a manutenção do cativeiro. Então ficou bem detalhada na nossa investigação a atividade de cada um. Agora a investigação com certeza deve continuar. A investigação continua, né? Porque nós temos que realmente fazer com que todas as provas sejam levadas nessa investigação para o inquérito policial, a fim de impedir que esses criminosos saiam novamente para cometer novos crimes em pouco espaço de tempo. O que acontece agora com os presos? Eles vão ser enquadrados em quais tipos de Sim, crimes? temos vários crimes que estão sendo apurados. Temos a extorsão mediante sequestro, que é um crime gravíssimo, tá? Com penas ali que ultrapassam 20 anos de prisão. Temos ali a associação criminosa ou organização criminosa, também com penas mais altíssimas, passam de 10 anos de prisão. Temos a corrupção de menores e além de outros crimes que nós vamos tentar identificar ainda no decorrer dessa investigação. Agora, delegado, vocês conseguiram chegar a pelo menos 2 cativeiros, né? Que eles tinham ali a possibilidade de ter mais? Sim, não, tem sim mais cativeiros, porque o doutor Olavo conseguiu identificar, estourar 2 cativeiros na Zona Leste, nós estouramos um cativeiro na Zona Sul de Manaus, em Petrópolis. Então, se tiver outro, nós vamos conseguir identificar sim. Muito obrigada pela sua. Obrigado, doutor Jorge Gomes. Parabéns pelo seu trabalho aí que o senhor vem fazendo aí para a população do estado do Amazonas. Obrigado, doutor. Você acompanhar aí, gente, o doutor Jorge Gomes, um delegado atuante, sempre fazendo o melhor aí para a nossa cidade, sempre fazendo o melhor aí para o estado do Amazonas. Está de parabéns. Não é de hoje que o doutor faz um trabalho aí